Amém. Pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Como já orei no começo, o Yuri repetiu agora, Senhor, que nós estamos aqui para ter um encontro com o Senhor, ó Pai, para ter algo novo para as nossas vidas, para ver uma mudança, algo diferente, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de novidade, é um Deus que opera tudo novo, ó Pai. O Senhor é quem criou todas as coisas. E nós clamamos, ó Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue fazendo, ó Deus, que o Senhor continue transformando, mas, Pai, que principalmente o Senhor nos atraia para perto do Senhor, ó Deus. É onde nós queremos estar, é na Tua presença, ó Deus, todos os dias, não só agora, não só em um momento de apelo, não só no momento do louvor, mas em todo o tempo queremos estar na Sua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Calma aí. Boa noite de novo. Tá muito gostoso, né? Se louvor. Obrigado. Tem café? Não. Não, muito obrigado. Tem água mesmo. Bom, gente, nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum, vocês sabem. Tem sido muito, muito gostoso, muito gratificante poder estar na presença do Senhor. Hoje nós estávamos com uma expectativa muito grande também para chegar, né, nesse momento da reunião, que era o momento onde nós estaríamos com a igreja orando, com a igreja buscando ao Senhor. E há 2 semanas atrás, a pastora Andréia pregou já trouxe uma palavra sobre a campanha dos 40 dias de jejum. Quem estava aqui no culto retrasado, foi uma bênção. E eu também compartilhei uma palavra no culto de domingo, né, das 17 e 19 horas, foi muito gostoso. E se você ainda não está participando da campanha de 40 dias de jejum e oração, gente, às vezes o pessoal acha que a gente está aqui vendendo o livro, né? Eu não estou aqui para vender o livro nos 40 dias de jejum, até porque a gente não ganha nada, a igreja só ainda está pagando o frete do livro, o preço que a igreja pagou foi R$8, o frete, a igreja não colocou, né, o valor do frete sobre o livro. Por quê? Porque o nosso intuito é que vocês sejam edificados, é que nós como igreja possamos ser edificados. E como eu falei, quem é membro aqui da nossa igreja sabe que nesse ano nós temos lutado, né, por um objetivo que é santidade e avivamento. É isso que nós temos lutado, é isso que nós temos vivido, é isso que nós temos buscado, é isso que nós temos pedido para Deus, para que Ele santifique as nossas vidas, para que Ele avive a sua igreja. E sabe uma coisa, gente? Uma coisa que se você entrar na internet, se você entrar no Facebook, se você entrar no Go.com, você abrir um jornal, você ligar a televisão, você como um cristão, você como um crente, você tem que entender que não há outra solução para o Brasil, não há outra saída para a nossa terra, a não ser o avivamento. Não há. Nós tínhamos aí uma presidenta, né, a Dilma. Aí a Dilma caiu, não sei se volta, não sei se não volta, né? Aí colocaram o Michel Temer, mas daí você pode tirar o Temer, você pode colocar lá o Zeca do PT, você pode colocar o André Putinelli, você pode colocar o Vanderlei Cabeludo, você pode colocar o Bill Gates para ser presidente do Brasil, que não vai mudar, gente. Não vai mudar. Hoje é uma palavra que ela é tão conhecida, né? Agora eu quero mais para frente, Yuri, só porque... Eu pus. Não, para trás. Mas hoje é uma palavra que ela é tão conhecida, ela é tão falada. Qual que é a palavra, uma das palavras mais faladas hoje? Corrupção. Né? Aonde você lê, você entra no Facebook, é corrupção. Né? Você entra, você abre o Globo.com, corrupção. Você liga a televisão, corrupção. Você põe lá o patati patatá, corrupção. A palavra, ela é tão conhecida, é tão falada, que até as crianças que estão começando a falar agora já sabem o que é corrupção. Porque a corrupção no Brasil é generalizada. Há uma corrupção moral na nossa nação. O nosso país é um país corrupto. É um país de pessoas corruptas.
Né? Eu compartilhei aqui, eu não lembro se eu falei aqui, mas se eu falei, eu vou falar de novo, é igual o pai, né, que conta a mesma piada toda vez. Mas eu estava vendo um vídeo daquele canal Boom, né, onde eles fizeram um teste de corrupção, um teste de honestidade. Né? Eu não sei se alguém viu esse vídeo dos relógios. Quem viu? Muita gente, mas tem gente que não viu, então eu vou contar. Legal. Você que não viu, né? É assim, o que eles fizeram? Eles pegaram uma mesa com 10 relógios, né, e fizeram um teste. Eles colocaram assim, foram lá nos Estados Unidos, em Miami, Orlando, não sei em qual cidade, mas em alguma cidade nos Estados Unidos, não me lembro. Aí eles colocaram lá, relógios, $10 nos Estados Unidos. E aí colocaram numa mesa, deixaram na rua e saíram, colocaram um caixa lá. Aí chegou o pessoal, olhava nos Estados Unidos, relógio, $10, um monte de gente passou, mas algumas pessoas pararam, olharam, pegaram. Uma moça pegou o relógio, olhou, viu, ficou legal, pegou $10, colocou lá na caixinha, foi com seu relógio embora. Né? Aí depois passou o tempo, né? Não sei quanto tempo foi, outra pessoa veio, fez a mesma coisa, olhou, tal, pegou o dinheiro, colocou lá, ninguém sabe quantos colocou, pode ter até colocado mais, menos, mas colocou o dinheiro lá. Outra pessoa passou, fez, e assim eles venderam quase todos os relógios. Aí o pessoal foi fazer isso no Brasil. Deve ter sido no Rio de Janeiro, certeza. Mas daí chegou lá, os nossos amigos, né, aí colocou lá a mesa. Aí chegou na mesa assim, passou uma pessoa, né, olhou assim, meio desconfiado, olhou para ver se não tinha câmera, se não tinha ninguém, se não tinha segurança, foi embora. Aí passou uma moça com uma bolsa, né, uma moça lá, ela chegou lá no lugar, aí ela passou assim, abriu a bolsa e jogou um para dentro já. Né? Aí roubou. Aí depois passou, se eu não me lembro, passou uma outra pessoa, pegou lá, colocou no bolso e foi embora. Mas teve um rapaz, um corajoso. Né? Aí o vídeo até fala assim, preste atenção nesse rapaz de boné. O rapaz vem, ele olha em volta, ele olha para cima, ele olha para o lado, ele olha para todo lugar. Aí ele vai embora. Mas depois o rapaz volta com outro cara. Né? E o outro cara estava com uma sacola. Sabe o que eles fazem? Eles pegam 1, 2, 3, 4, pegam os 7 relógios que sobravam lá, 8, não sei quantos relógios tinha lá, coloca na sacola. Aí ele olha para o lado, ele pega o cofre também, a caixinha do dinheiro, põe na sacola, só faltou levar a mesa. Ele leva e vai embora. Corrupção. País corrupto. Né? Às vezes nós falamos assim, não, a corrupção está lá no pessoal que rouba merenda, né? O pessoal está roubando merenda das crianças, ou está roubando lá na Petrobras. A corrupção está em todos os cantos, em todos os lugares. Você vai na igreja, quantos pastores aí pregando uma teologia apenas para roubar dinheiro, para segurar as pessoas, para amedrontar as pessoas? O que o nosso país precisa, gente? É de um avivamento. O Brasil só vai mudar, não é com um sistema de governo, não é com uma nova ideologia, não é com socialismo, não é com capitalismo, não é com aquele... o comunismo democrático, socialismo democrático, não é com qualquer outro sistema. É o avivamento. O avivamento. Nosso país precisa de avivamento. E por causa da falta de um avivamento no país, é que as coisas têm acontecido e têm piorado. A igreja tem se esfriado, as pessoas têm se omitido da sua responsabilidade, os cristãos estão sumindo, estão se escondendo, estão apenas falando coisas da sua boca, apenas coisas do dia a dia. E aí tem um texto que ele é muito interessante, né? 2 Crônicas, já pode pôr aí. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse texto, se eu não me engano, eu até falei ontem, mas nem confirmei, né? Eu compartilhei um pouco dessa palavra na vigília. 2 Crônicas 7, 14, que é um texto que, se eu não me engano, o André Valadão cita esse versículo no Águas Purificadoras. Eu não sei se é essa música, mas é um texto muito conhecido, e é um texto que nós temos que pegar para a nossa vida cristã, para conduzir a nossa vida, para direcionar a nossa postura, o nosso dia a dia, que a igreja tem que viver esse texto. A igreja tem que respirar isso. A igreja tem que respirar essa parte também da palavra de Deus. Então, 2 Crônicas 2, 7, 14, diz o seguinte:
né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e eu farei o quê? Eu sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Nós precisamos do quê? Nossa terra, precisamos de cura. A nossa terra, o Brasil, ele precisa ser curado, precisa ser sarado desse câncer que é o pecado, desse câncer que é a corrupção. E corrupção não é só você roubar dinheiro, não. Corrupção é você ter uma vida corrupta, uma vida corrompida, né? Nós, como igreja, nós como brasileiros, temos vivido uma vida corrompida, uma vida sem Deus. O nosso país tem andado cada vez mais longe do Senhor. Hoje, agora já passou, né? Mas há pouco tempo atrás teve o caso da menina lá no Rio de Janeiro, né? Que foi estuprada, não foi? Não sei, eu não estava lá, né? Mas não importa se ela foi ou não foi. Vamos dizer assim que essa menina não foi estuprada por 30 homens, o que é um absurdo. Mas vamos dizer que existe uma cultura onde as pessoas acham comum uma moça, uma menina menor de idade, está tendo relação sexual com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30 pessoas. E nós olhamos aquilo e o nosso coração, nós até já acostumamos com isso. Isso não nos choca mais. Não choca mais a igreja. Não choca mais os cristãos. Quando nós vemos uma pessoa que é estuprada, uma pessoa que se dá voluntariamente, uma pessoa que tem uma vida assim, isso não nos choca mais, porque o nosso coração já tem se acostumado. Nós temos nos acostumado com o pecado. Nós temos nos acostumado com a cultura do mundo. Não é só a cultura do estupro, não, mas a cultura mundana. Nós precisamos de um avivamento na nossa mente. Nós precisamos de um avivamento na nossa vida, na nossa igreja. Nós precisamos entender que o avivamento verdadeiro, como a pastora Andréia falou há 2 semanas atrás, né, que o avivamento verdadeiro ele vai muito além do culto. Ele vai muito além do Yuri chegar aqui, do pastor Yuri chegar e falar assim, não, vem aqui todo mundo aqui na frente e tal, e aí ele vai passar a mão, e vocês vão começar a chorar, e vão começar a se derramar. Isso é algo importante também para o avivamento, isso faz parte. Quando nós estamos avivados, quando nós estamos na presença do Senhor, nós queremos pular, nós queremos cantar, nós queremos celebrar, nós queremos gritar, nós queremos falar para o mundo, nós queremos chorar, não temos como expressar aquilo que nós sentimos. Mas avivamento é mais do que isso. O avivamento verdadeiro, ele é aquilo que transforma a sociedade. Ele vai além dessas portas, ele vai além dessas paredes. Ele começa a ir lá na sua casa, lá no seu bairro, aquele seu vizinho que era chato, só ouvia funk lá, no último, ele vai começar, sabe, ele vai ver através da sua vida algo diferente. Ele vai ver que você é uma pessoa avivada, ele vai ver que você faz parte de uma igreja avivada, que a sua vida é avivada, que você tem algo diferente na sua vida. Isso é algo que nós já falamos aqui quantas vezes? Falando, que você tem que fazer a diferença, que você tem que ser diferente, que você tem que levar a palavra de Deus. Você é o embaixador do reino de Deus. O embaixador é aquele que responde pela sua pátria. Você tem respondido pelo reino de Deus? Essa é uma pergunta, essa é uma reflexão que você tem que fazer pela sua vida. Você tem respondido? As pessoas têm olhado para você e elas têm enxergado o amor de Deus, têm enxergado uma vida de Deus na sua vida? Ou elas sabem que você é crente, que você vai numa igreja, que você... A pessoa até sabe que você vai na célula, que você sabe até o que é célula, mas elas não têm vontade de conhecer isso que você vive, porque talvez você não tenha vivido ainda um avivamento pessoal. Talvez você ainda não tenha sido avivado de verdade, não tenha tido um encontro tão verdadeiro, tão impactante com Deus, que tudo na sua vida mudou. É isso. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, e quando nós escolhemos essa campanha, esse tema, esse tema mesmo para a igreja, a santidade e avivamento. Isso não foi assim, vamos ver no bingo aqui, né? Opa, B, S, santidade, deu santidade aqui, ó. Não era jogo da velha, não era palavras cruzadas. Mas nós oramos e falamos, Deus, o que nós precisamos? Por que a nossa igreja não tem sido tão
relevante na sociedade. E o Senhor tem falado isso com a igreja brasileira. Não é apenas com a primeira igreja batista. Porque nós escolhemos o tema, santidade e avivamento, e aí o pastor Edson Queiroz lá, né, na igreja dele, São José dos Campos, né, já orou e também Deus falou com ele, e outros pastores do Brasil inteiro têm vivido isso, têm buscado isso, porque já deu. O Brasil precisa da igreja. O Brasil precisa de uma igreja viva, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que foi realmente avivada. E é esse que nós temos que buscar, aquele que, mais do que o que as pessoas podem ver da gente gritando, pulando, saltando, isso também acontece. Se a gente ficar todo mundo bêbado no Espírito aqui, vai ser muito bom, vai ser muito, muito legal, e eu quero estar nessa onda também. Se o Espírito Santo começar a soprar, e aí todo mundo começar a cair, e a ter dons acontecerem, eu quero participar também, desde que seja do Espírito, desde que seja uma onda do Espírito, mas não adianta nada, essa onda passar, e a nossa vida continuar toda destruída, e a nossa vida não condizer com a onda, com o avivamento, com a barulheira, com as coisas que nós temos falado. Então, nós entendemos o quê? Que quem faz o avivamento verdadeiro é Deus. Deus opera o avivamento. O avivamento, ele não pode... O homem... Calma aí. O homem, ele pode fazer barulho, ele pode fazer um movimento ali, algo que vai passar, mas somente Deus pode avivar a igreja dele. O nosso papel no avivamento é o quê? É orar, pedir a Deus que cure a nossa terra, com sua graça e misericórdia. Nós devemos preparar a nossa vida através de condições favoráveis ao avivamento. Isso fica claro. A palavra diz se é uma condição. Né? Então nós temos que ter condições favoráveis. Sabe por quê? É muito fácil eu chegar e aí eu começar a dar uma de santarrão, uma de religiosão, e eu falar assim, de falso humilde, e eu falar assim, não, mas avivamento é só Deus que dá, é a soberania dele, não adianta ficar buscando, não adianta eu fazer nada, porque quando Deus quiser, Ele vai avivar. Sim, quando Deus quiser, Ele vai avivar, mas não quer dizer que você não tenha que estar lá com a sua vida alinhada na presença dEle. Você tem que, antes de pedir para Deus avivar a nossa terra, antes de pedir para Deus avivar a nossa igreja, você tem que viver um avivamento pessoal. Você tem que buscar um avivamento pessoal para a sua vida. É para isso que nós estamos aqui, para buscar algo diferente. E existem condições. Existem algumas coisas, algumas condições que tornam um avivamento da nossa vida favorável para um avivamento. E quais são essas condições? O próprio texto nos fala, né? A primeira delas é o quê? Se humilhar e orar. Se humilhar e orar. Humilhação é a afirmação da sua incapacidade e reconhecimento de total dependência de Deus. O oposto de humildade é o orgulho. Fuja do orgulho. O excesso de independência nos torna orgulhosos. Então, a primeira condição que nós podemos ter na nossa vida, primeira atitude, porque isso é uma atitude, é humildade. Você tem que ser uma pessoa humilde, não uma pessoa soberba, não uma pessoa orgulhosa. E aqui eu achei muito interessante que o autor fala o seguinte, sobre o excesso de independência. Sabe o que é o excesso de independência? É quando você não aceita a autoridade de ninguém. É quando o seu líder de célula fala para você, fulano, não faz isso, você vai lá e faz porque ninguém manda em você. É quando quando a sua mãe dá um conselho para você e ela fala assim, filho, por que você não faz tal coisa? E você vai lá e não faz. Você não vive, você não honra, porque você é independente. E não se engane, porque quando você é insubmisso com as autoridades terrenas, quando você é insubmisso com o pastor, com o seu líder, com o seu professor, com o seu chefe, com a sua mãe, com o seu pai, você também é submisso a Deus. Quem disse que você é submisso ao Senhor? Quem disse que você é submisso à vontade, à palavra de Deus? Nós temos que nos submeter às autoridades. Sabe o que acontece? Uma forma de independência que nós encontramos, talvez, seja uma independência ministerial. Sabe aquela independência quando você sempre quer ser, sempre tem que estar na frente de tudo? Sempre tem que ser o primeiro de tudo, tem dificuldade a se submeter aos projetos já existentes,
Se chega um irmão para você e fala assim, cara, eu estou orando lá na minha casa, vamos lá orar comigo, nós estamos num grupo de oração, você fala que nada, eu vou fazer o grupo meu agora. Né? Aí você começa a orar também, é ministério, é para Deus, é oração, mas você não soma com ninguém, você não está lá com ninguém. Aí você está lá, você começa o seu grupo de oração e começa a ver se o do irmão está crescendo mais que o seu, se a célula dele é maior que a sua, se a supervisão dele vai multiplicar antes da sua, se a vida dele, se ele fala melhor que você, e aí você começa a querer fazer o quê? A disputar com as pessoas, pegar aquilo que era para ser algo bom na sua vida, algo bom, algo de Deus para a sua vida, e transformar isso em orgulho, e transformar isso em vaidade, em soberba, em falta de humildade. A palavra de Deus nos garante, uma das características favoráveis ao avivamento é a humildade. Submeta. Às vezes o seu pastor chega, né, e ele é meio cabeça dura, aí ele fala para você assim, cara, faz isso, você está vendo que talvez não seja uma coisa muito legal, você está com um monte de plano, ele está falando assim, está olhando lá na frente, mas se submeta. Quantas vezes, né, às vezes eu já vi assim, o direcionamento aqui na igreja, e eu olhava assim, eu falava, rapaz, será que isso aí é legal mesmo? E eu começava a questionar no meu coração, mas eu falava, não, eu vou me submeter. E depois, quando chegava lá na frente, eu falava, rapaz, e não é que era melhor mesmo? E não é que era melhor, sabe por quê? Porque Deus, Ele usa as autoridades. Por que Deus vai falar? Por que Deus ele vai pular por cima do seu pastor, por cima do seu líder, para falar logo para você uma coisa que nem ele está vendo? Deus, Ele usa as autoridades também na nossa vida. E nós temos que nos submeter. E a gente começa a criar ministérios redundantes. E é por isso que existem, às vezes, tantas igrejas vão surgindo, por falta de submissão. Às vezes a pessoa está lá e ela não se sente bem naquela igreja, ela vou abrir uma igreja. Daí abre uma igreja, abre um ministério internacional do não sei o quê, né? E tudo é internacional os ministérios, né? Aí começa a abrir as coisas e vai fazendo. Se submeta. A menos que Deus fale com você. Se Deus falar muito claro, confirmar através da sua liderança. Nós temos aqui na igreja até um exemplo disso, né? Um dos coordenadores da igreja há um tempo atrás, acho que já há uns 10 anos já, né? O pastor Dinho, ele era um dos coordenadores de célula aqui na igreja, e Deus falou algo totalmente diferente com ele, só que Deus confirmou no coração da liderança. E foi tão gostoso quando o pastor Dinho foi lá e abriu a igreja Atos de Justiça, né? O ministério Atos de Justiça. Ele veio aqui na frente, a igreja orou por ele, o pastor Gilson abençoou, o pastor Ronaldo abençoou, houve um momento, houve algo saudável, algo de Deus para aquilo. Não foi na revolta, não foi na rebelião, não foi na disputa, porque essa igreja só fala disso, ou só fala daquilo, ou agora tudo é isso, tudo é discipulado, tudo é não sei o quê. E aí você começa a criar caso. Humildade e oração. A falta de humildade, ela impede, né? O orgulho, ele é um grande impedimento às orações. O orgulho, ele impede a sua oração de chegar a Deus. Talvez você tenha vivido uma vida aqui, rodando, andando em círculos, porque você é orgulhoso, porque você não se submete. E aí você até ora bastante, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas não se submete às autoridades de Deus para a sua vida. Não se submete. E aí você não sabe por que a sua vida não muda. Aí você não sabe por que você continua escravo de alguns pecados, algumas situações que estão segurando você. O orgulho. Mas a humilhação abre os céus e toca o coração de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha também de dizer, de aceitar que você está errado, que você errou, de confessar o seu erro, de admitir que você teve uma opinião diferente, mas que depois você você mudou de ideia, você teve um encontro com Deus, que Deus falou algo diferente com você. E a segunda atitude, a atitude diferente. Arrependam-se. É uma das ordenanças mais utilizadas no Novo Testamento. João Batista falava toda hora, né? Arrependam-se, raça de víboras também, né? Ele falava, mas arrependam-se. Eu já ouvi até no seminário que a pregação de João Batista era cansativa.
né, ele só tinha um esboço. Eu acho que ele só andava assim, era sempre assim: arrependam-se, raça de víboras religiosos, né? E ele ficava sempre falando sobre o mesmo assunto: arrependimento. Arrependimento é uma das ordenanças mais utilizadas no Novo Testamento. A palavra em questão, ela vem do original metanoia, que pode ser interpretada como pensar bem, refletir, investir tempo ao pensamento, levar em consideração e mudar a intenção ou ideia. Pense bem. Então, partindo desse pressuposto, eu entendo que arrependimento nem sempre é algo que acontece subitamente. Que o arrependimento ele pode ser algo progressivo na sua vida também. Talvez seja por isso que você tem coisas que você ainda precisa ser tratado, e você fala: poxa, mas eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já me arrependi, eu fui lá na frente, eu chorei, vocês viram, todo mundo viu, eu estava lá, e eu fui naquele apelo, né? Eu chorei de verdade, saiu lágrima, assim, ó, começou a escorrer. Mas arrependimento é algo que você tem que praticar, é algo que você tem que ter uma mudança de atitude, uma mudança de postura, tem que mudar na sua vida. E talvez não aconteça da noite para o dia, porque há coisas que elas estão enraizadas na nossa vida. Há coisas que elas vêm de uma cultura que você tem vivido e que você tem passado o tempo e que você aprende na sua casa e que os seus pais te ensinaram a vida toda como aquilo certo, e na escola você aprendeu como se fosse uma coisa certa, e você vê os seus amigos fazendo, e você vê todo mundo naquela mesma coisa. Então você precisa ponderar, você precisa dedicar um tempo. Mas do que você tem que se arrepender? Nós devemos nos arrepender do pecado, da frieza espiritual, da frieza emocional e da má intenção do nosso coração. Arrepende primeiro do pecado. O arrependimento está diretamente ligado à confissão de pecados. Nós já aprendemos isso, e no discipulado, no MDA, as pregações que nós vemos do pastor Eibe, ou as pregações que são ministradas aqui na igreja, nós vemos que não há como você mudar sem confissão de pecado. Confessar o pecado. E aí você fica naquela vergonha, naquele orgulho, naquela falta de humildade, e fala assim: mas eu já confessei para Deus, né? E aí você fala assim: Deus, perdoa pelos meus pecados. Até para Deus tem dificuldade de falar qual que é o pecado. Fala assim: Deus, perdoa pelos meus pecados, e começa a dar voltinha, né? Perdoa pela área sexual, né? E aí vai falando e vai pensando. Confesse o seu pecado. Ache alguém para você conversar. Se você ainda não tem um discipulador, se você não tem um líder de célula, se você não tem um supervisor, se o seu pastor, se você não tem alguém que você veja, procure alguém, ore, peça para Deus: Deus, me dê alguém. E nós aprendemos que, para os casados, né, que o nosso primeiro discipulador é o marido, é a esposa, é lá na casa. Os nossos pessoas que estão andando conosco, seu pai, sua mãe. Confesse seu pecado para o seu pai, para sua mãe não, né? Que a sua mãe fala: menino, né? Não acredito, Rafael, daí já vai, né? já vai te pôr de castigo. Mas o pai já é mais maleável. Ou seu tio, seu primo. Eu me lembro que, eu falei isso aqui, mas eu tinha o meu primo, que nós víamos aqui na igreja, né? E ele vinha aqui comigo e tal. Ele que foi uma das pessoas que me trouxe para a igreja, e a gente sempre se confessava um para o outro. Falava: cara, essa semana, puxa, foi difícil, eu fiz isso na escola, e a menina falou lá que ela queria ficar comigo, aí eu não resisti, ou eu resisti, e a gente ia um ajudando ao outro, confessando os pecados. Seja uma tentação financeira também lá no seu serviço, né? Eu já tive algumas tentações difíceis de ofertas financeiras, em um momento que eu precisava muito daquele dinheiro, e alguma pessoa veio lá no meu serviço e falou assim: eu vou te dar isso por fora, para você fazer isso, para você se corromper. Né? Ele não falou se corromper. Aí eu ligava para o meu primo e falava: cara, fulano veio aqui, falou comigo e falou: não aceita não, que isso aí é armadilha, a gente está na campanha, vamos fazer um jejum, né? A gente fazia jejum e oração, jejum de banho, né? Quem viu lá no Face, mas a gente ia fazendo as coisas, jejum de tudo quanto é coisa. Né? Jejum de Coca-Cola, jejum de bolacha, jejum de chocolate, jejum de comida, de almoço, de café da manhã, mas a gente estava fazendo o quê? Um ajudando o outro, confessando o pecado. Sabe o que acontece?
Às vezes a gente tem tanta vergonha que a gente fala de uma forma meio superficial. E aí você vai sempre ser curado superficialmente. Né? Como eu falei aqui, você tem que confessar e dar nome para o seu pecado. Não é mais seu, né? Para o pecado dos outros, não é seu não. Mas aquele pecado que passou lá na sua vida. Né? Ah, qual que é o nome dele? É Paulo. Né? É fulano, dá o nome, fala, olha, Deus, se a fulana, se a Joana vir falar que vai ficar comigo na escola, eu vou falar não. E aí você vai falar para o seu discipulador, olha, o nome dela é tal. Né? O nome dele é tal, aquele endemoniado lá que fica vindo na escola e às vezes eu estou lá me consagrando e ele vem e aparece. Dá nome. Né? Não vai falar. Só cuidado na hora que, principalmente se você for confessar pecado de pornografia, né? Se você não fala o site não, que às vezes a pessoa que você confessa, o cara vai lá, deixa eu só conferir aqui para ver, né? Então você fala, olha, foi na pornografia, você só né? Porque às vezes você fala o site, fala, foi o site tal, entrei tal hora, vi tal coisa, aí já arruma um pecado para a vida do irmão, uma tentação que aquele irmão talvez não estava preparado para resistir. Mas você confessa, fala assim, olha, eu tenho sido tentado, eu não posso ficar sozinho em casa, né? Minha mãe vai na padaria que já era, né? Minha mãe vai estacionar o carro lá fora, eu não sei. Então, pede. Se você tem irmão, né, rapaz, se você tem um irmão na sua casa, fala, fulano, estou sendo tentado. Aí você toma banho de porta aberta, né? Faz as coisas, dorme de porta aberta, tira a porta do seu quarto, se a porta está te atrapalhando, põe o computador na sala, não sei o que você vai fazer, mas confesse o seu pecado. Por isso, porque quando você confessa o seu pecado, a pessoa ela tem mais facilidade para te ajudar. Ela pode te ajudar. Né? E eu lembro que com o meu primo, eu já ligava para ele e eu já perguntava, e aí? E ele dava a volta. Quando eu sabia que ele começava a falar de outra e ele já ia falando longe, assim, ele falava até sei lá, ele começava a inventar, falar de escola, de matéria, de dúvida. Aí eu já ia direto na ferida, assim, eu falava, e tal coisa. Aí ele, então, né, cara, faz tanto tempo. Daí ele já ia falando, eu falava, não, cara, ó, vamos lá, vamos começar de novo, esse propósito, é uma coisa de cada vez, vença aquilo. E é por isso que eu estou dizendo, o arrependimento, ele é algo que ele pode ser construído também na sua vida. Ele é uma decisão, mas não é que nem uma decisão, essa decisão não é que nem assim, você viu R$100 no chão, você vai, será que eu vou pegar, será que eu não vou? Será? A decisão fácil, você foi e pegou, né? R$100 dinheiro, você viu, mas essa é uma decisão que você tem que ponderar, que você tem que pensar, que você tem que ir se acostumando. Uma das decisões mais difíceis que eu tive no pecado foi a questão de falar palavrão. Né? O pessoal, até o Joe, que é mais sabe disso, né, Joe? Eu tinha muita dificuldade de falar, eu falava muito, não tinha dificuldade, não tinha facilidade mesmo. Né? A cada 10 palavras, 11 era palavrão ou tinha uma malícia nas minhas palavras. E todo mundo que eu andava eram pessoas maliciosas que falavam palavrão. E aí eu falava, eu chegava, eu não sei o quê, né? E aí quando eu chegava na célula, aí eu tinha que ficar segurando, aí eu mudava as palavras, eu administrava assim aquele tempo, mas sempre escapava. Isso foi uma das lutas que eu demorei mais tempo para me livrar. E às vezes você acha que isso é uma coisa pequena, não te atrapalha, mas eu demorei. Eu fui me acostumando, eu fui parando. Aí, às vezes, eu parava, pensava, começava a falar mais devagar. Parecia que eu tinha tomado remédio, né? Estava lá, estava medicado, mas eu ia pensando para não falar. E aí eu comecei a andar com outras pessoas, a andar com pessoas que tinham um intuito melhor, andar com pessoas que estavam crescendo mais em Deus, buscando mais em Deus. E eu fui mudando. E eu ia pedindo ajuda, né? Eu ia conversando. E aí eu ia falando, e aí eu fui sarado, eu fui curado, eu fui totalmente disso. Né? Às vezes, dá uma ira, assim, dá uma raiva, dá um ódio, né? Aí você dá um soco na mesa, você quebra alguma coisa, você faz, mas o diabo ele sempre vai te tentar naquilo que você já confessou, naquilo que você já se sarou, aquilo que você já foi curado, já foi liberto. Por isso que nós temos que ter alguém para confessar os nossos pecados, para confessar as nossas tentações. A outra coisa é a frieza espiritual. Né? Não permita que o reino de Deus se torne uma rotina monótona ou algo totalmente
institucional em sua vida. Frieza espiritual, rotina, marasmo. Quando você só vem na igreja, sabe assim, estou indo, eu vou na cela, eu visito, eu vou no culto, e aí você não consegue falar nada, fazer nada, você não sente mais graça, você não acha mais graça naquilo, você simplesmente vai fazendo, até ora na sua casa, Deus, só falta Pai Nosso, né? Já está lá, Pai Nosso, está no céu, né? E já começa a voltar e a ter uma vida totalmente fria espiritualmente. E o avivamento, ele é uma decisão também. A maneira como você ora é uma decisão também. O tempo que você gasta na presença de Deus é uma decisão sua também. Poxa, mas eu não consigo orar muito tempo. Cara, ora pouco tempo então. Liga uma música. Põe lá, né, aquelas do... Como é que chama aquele negão lá? O Cirilo, né? Que as músicas dele tem 25 minutos cada música dele, assim, ele fica... vento, ele começa vento, aí vento, né? E fica. Põe umas músicas dessa, põe algo que vai te ajudando, algo que te conduza numa oração, num tempo melhor, na presença de Deus. Fica mais tempo, vai tomando uma decisão de orar mais, de ter mais intimidade com Deus, de buscar mais a presença de Deus. Fuja da frieza espiritual. E é uma coisa que a gente fica muito triste. Eu fico triste, gente. Quando eu venho aqui no nosso culto, um culto de jovens, um culto de sábado, sabe, aquele momento assim, aí começa, a gente gasta hora e se consagra, e a pessoal das equipes de louvor se prepara, o pessoal começa a dançar aqui na frente, e aí todo mundo assim, ó, de braço cruzado, olhando para o teto, daí olha para o relógio, puxa, será que vai dar 9 horas logo? Né? Será que, não sei o que você quer ver na sua casa, sei que você quer tanto ir embora, calma, busque mais a Deus, aproveite esse momento, olha quanta gente aqui buscando, querendo buscar, as pessoas que querem buscar estão do seu lado, e aí você está aqui, ó, morto, frio. Pode colocar aqui a banda, o Calypso Gospel aqui, ó, com a Joelma rodando o cabelo aqui, ó, né? Que vai dar todo mundo parado. É verdade. Às vezes você vê assim, eu vi a Martinha, né, do New Hope, e ela falou assim, toda assim, ela, gente, vem aqui na frente, gente, e ela não sabia nem como falar, que ela estava tentando assim, para vocês, falando, gente, acorda, gente, acorda, geração, acorda. Nós já falamos, a mesma pessoa que está aqui sentada de braço cruzado é a pessoa que estava lá despirocando na balada e subindo na mesa, e subindo no balcão, e tirando a camisa e rodando, não é para ninguém tirar a camisa, né? E a pessoa estava lá, ó, e gritando e com a, sei lá, no show do Luan Santana, né, Mateus? Aí a pessoa colocava a faixinha do Luan Santana, aí se converte, fica morta. Que conversão é essa? Que jovem é esse? Que força é essa dessa juventude? Isso é sério. Você vem no culto das 8 aqui, cara, o culto das 8 é animal, é massa demais, o culto das 8 da manhã. Pessoal aqui, ó, 70 anos para cima, né? Aí o Aurimar, ele vai ministrando e vai apontando o dedo para as pessoas assim, e as tiazinhas vão lá, ó. Esses dias, rapaz, eu estou falando sério. Há um mês atrás eu preguei no culto das 8 da manhã aqui, né? E as senhorinhas aqui, ó, a caçula tem 70 anos, né? A jovem. Aí nesse culto. Eu falei, rapaz, esse é o culto de jovens da nossa igreja. Porque eu comecei a falar de casamento. Aí eu falei assim, porque a pessoa que vive algum tempo, né, e consegue ficar com a mesma pessoa e tem essa comunhão, daí veio uma mulher, já levantou ali de trás, já veio aqui, ó, 40 anos casado. Eu, eita Deus! Aí já veio uma outra, é verdade, veio uma outra senhora, já levantou aqui, ó, 45. Aí outro, parecia bingo, né? Leilão. 46, Aí mas as irmãs foram no culto das 8 da manhã. Culto das 8, que é para ser o culto de quem? Dos idosos. O culto é tradicional. Está lá escrito, culto tradicional. Você tem que vir de gravatinha, de camisa, cinto, camisa dentro da calça, sapato engraxado, né? É o nosso culto tradicional. Mas as irmãs estão ali, ó, fervorosas. E aí você faz um momento de oração. Rapaz, você começa a orar, e aleluia para lá, e a glória a Deus para cá, porque elas são apaixonadas por Jesus. A idade passou, a força do corpo passou, mas a frieza espiritual não chegou. A frieza espiritual não chegou. É isso que essa geração espera de vocês.
Espera que vocês acordem, que vocês sejam a geração que vai mudar o mundo. Mas ninguém muda o mundo de braço cruzado, ninguém muda o mundo triste, emburrado. Nós mudamos o mundo com força, com juventude. Aproveita a sua juventude, aproveita os anos que você tem. Não gasta toda a sua força, não, fazendo outras coisas, mas gasta o seu tempo, investe a sua vida, a sua juventude, sabe, na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. E nós vemos essas irmãs, rapaz, são exemplos, são referências. Você vê lá na Kombi, né? Aí entra aqui, vem o pastor Marcos, e toda quarta-feira elas vão fazer visita. Rapaz, para subir na Kombi é 1h30, né? E elas vão subindo assim, né? E o pastor Marcos fala que são as ovelhas, né? E elas vão, e elas visitam, e elas andam, mas elas estão fazendo a obra, gente. Fazendo a obra. E elas estão lá, ó, com dor nas costas, devagarzinho, fica 3 dias tomando Torcilax depois que anda na Kombi. Mas elas estão lá, e estão fazendo a obra. E a gente? E vocês? Para falar de Deus para o seu vizinho, dificuldade, uma luta. É verdade. Tem que buscar, tem que acordar, romper com a frieza espiritual. E é isso, e nós não vamos desistir. Nós temos conversado, e o Yuri e a Carol, né, a gente tem conversado muito sobre isso, e traçado planos e metas, né, e que orar tanto tempo, e fazer tanta coisa, e vamos influenciar, e vamos tentar chacoalhar esse povo. É isso que nós queremos. Nós não queremos, eu não estou aqui para agitar a galera, não sou liminha, não, né? Apesar de põe a camiseta, eu pus a do Goku, mas você colocar a camiseta do Super-Homem lá para ficar dançando no meio do povo e tal, cara, não é isso não. Mas é o que Deus quer da nossa juventude, que é uma juventude alegre, né? Que é uma juventude diferente, que é uma juventude que faça a diferença. E aí sabe o que acontece? O mesmo cara que está aqui morto, parecendo um zumbi, né? É o cara que muda de igreja, aí vai para outra igreja e fala, cara, que legal, né? Que igreja legal, agora sim. Cara, era você, é você que está parado. A banda está aqui, ó, luzinha piscando, o Gus pulando, né? E aí, ó, trouxemos até o Mateus aqui, ó, para tocar, para ver se agitava, para ver se fazia alguma diferença. Mas aí você é a conduta, é a postura, a sua postura que tem que mudar. É você que tem que mudar. Eu posso vir aqui e pregar, e animar, e você sair daqui, ó, assim, ó. Mas se você não decidir, se você não pensar, se você não tomar atitudes diferentes, vai ser dessa forma. E aí eu falei do culto, isso que eu estou falando da sua postura aqui dentro da igreja. Imagina a sua postura lá fora. Vou nem falar, né? Imagina a sua postura lá fora. Quando fala de igreja, você até se esconde. Mas quando fala de futebol, rapaz, Corinthians, vai Corinthians! Aí o cara já começa a pular, parece, né? Parece uns corintianos que fica... Não vou nem zoar. Mas aí você fica felizão. Falou no Corinthians, fica feliz. Parece quando abre a cela da cadeia, tá indo embora, né? Tá indo para casa. Mas é assim. A palavra de Deus é que tem que nos alegrar. A presença do Senhor é o que tem que te alegrar. É a presença de Deus. Mais que algo melhor do que a sua liberdade espiritual. Você era escravo e agora não é mais. Você era oprimido, agora não é mais. Você era um dependente, um viciado, agora não é mais. Você era um humilhado, agora não é mais. Era rejeitado, não é mais. Né? Eu me lembro de antes de eu aceitar Jesus, rapaz, como minha vida era chata. Né? Apesar de eu sempre fui muito bagunceiro, muito arteiro, mas como eu era triste, como eu tinha uma necessidade grande de chamar a atenção. Na escola eu era rejeitado, no bairro eu era rejeitado, na minha família eu era lá o esquisitinho da família, né? o que andava diferente, o esquisitinho. Aí eu vim para a igreja, aí eu vi uma palavra diferente. Eu me lembro da palavra que o pastor Ronaldo pregou no dia que eu aceitei Jesus, cara. Faz tempo, mas eu lembro. Ele pregou sobre Davi e Golias. E ele falou sobre Golias, sobre os gigantes da sua vida. Aí ele falou uma coisa muito interessante. E eu lembro que ele pegou a caixa de som e ele pôs o pé na caixa de som assim. E ele falou que você tem que cortar a cabeça do gigante. Porque Davi cortou a cabeça do gigante. Eu lembro tudo isso, porque aquilo foi muito na minha vida. E o gigante que tinha na minha vida era a insegurança. Era a insegurança, era o medo, era a minha autoimagem baixa. Esse era o gigante.
E ali eu falei, rapaz, agora eu não quero mais nem saber, pode falar o que quiser, eu quero é Deus, né? Aí eu pulava, eu dançava, agora eu já não pulo mais tanto, né? Mas aí eu ficava aqui, eu ficava alegre, porque eu estava na presença de Deus. Antes eu chegava cabisbaixo, agora eu saía com a cabeça erguida, porque eu fui liberto. Outra coisa, frieza emocional. Tá? A frieza emocional, quando deixamos de olhar para o próximo e vivemos para nós mesmos, quando somos egoístas, é como eu falei no começo, a mídia, eu vou falar da mídia agora, né? A mídia, ela cegou o entendimento da nossa geração, ela endureceu o nosso coração. Você assiste um jornal, o jornal é assim, ó, Disney, Walt Disney, nem vive mais, né? Mas vamos lá, passagem de graça para Disney, para quem fizer tal coisa. Aí você fala, passagem de graça para Disney. Aí fulano morreu, foi assassinado. Daí já começa com outra. E ganhou na Mega Sena, e eles vão mesclando uma notícia boa, uma notícia ruim. Uma notícia boa, tipo, tô rico, tô pobre, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste. Aí você vai rindo, vai chorando, vai rindo, vai chorando. E aí quando você vê, você fez o quê? Você acostumou. Aí vem uma notícia de uma menina estuprada. Puxa, mas também aí você já está com o coração duro. Aí você vê uma notícia de 50 pessoas sendo assassinadas, e aí aquilo passa, ó. Aí você vê no WhatsApp, cara, rapaz, me mandaram o vídeo do cara sendo baleado lá no Paraguai com a metralhadora lá, com o negócio. Rapaz, que imagem forte aquela, e o pessoal mandando e rindo, e falando, eita, olha a cabeça do cara, e ó, tem um outro aqui, mandando um vídeo do cara levando tiro na cabeça, assim, gente. Eu falei, gente, calma, o que é isso? Por quê? Porque já está ficando frio, se acostumou. Nós já temos nos acostumado com a podridão. Nós temos nos acostumado com o pecado. Nós temos nos acostumado com a desgraça dos outros. E aí, quando vem um irmãozinho falar uma coisa para a gente, falar assim, cara, estou com uma dificuldade lá na minha casa, minha mãe, ou isso, ou aquilo para a gente não nos afeta mais. Não nos afeta mais. Frieza emocional. O problema do seu irmão não te afeta, não te abala. Você simplesmente fala, tá, e aí o jogo? E o Palmeiras? E o não sei quem? E o Barcelona? E aí você começa a falar outros assuntos. Seu irmão veio, acabou de abrir o coração para você. Falou, irmão, estou com dificuldade em casa, estou com dificuldade em tal lugar. E o nosso coração está duro, está endurecido. E eu vou confessar para vocês que a frieza emocional é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade. Eu mais tenho dificuldade em me importar com as pessoas. E olhar para a dor da pessoa e sentir aquela dor. Porque, por causa disso mesmo. Porque é tanta coisa ruim acontecendo, que às vezes quando o irmão vem contar um problema dele, meu coração já está duro. Nosso coração já se endureceu. E eu digo isso por quê? Porque eu quero confessar, e eu quero melhorar nessa área. Eu quero melhorar nisso também. Essa seja uma coisa que com você tem acontecido também. Você quer melhorar, você tem que ser curado, você tem que ser tratado. E por último, má intenção. O texto ele diz o seguinte, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá em Mateus 5, 27 e 28, diz o seguinte, se quiser abrir, mas eu vou ler já aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso é Jesus dizendo, eu porém vos digo, que qualquer que atente numa mulher para cobiçar, qualquer que olhe para aquela mulher e cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus ele vem com uma palavra dura, uma palavra diferente. Nós entendemos que o pecado está na nossa mente também, além da nossa atitude. Jesus está falando assim, olha, não é só porque você nunca traiu a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, mas só de você olhar para uma mulher, só de você olhar para o marido da outra, você já está pecando. Olha, não é porque você nunca assassinou, mas só de você odiar uma pessoa, de você ter ressentimento com aquela pessoa, você já está pecando. O pecado, ele também está na nossa mente. Ele está aqui na mente.
Às vezes você é uma pessoa que não fala palavrão, mas você xinga na cabeça, né? Mas você é cada coisa, né? Tipo o ET brisado, né? Palavrão nós não falamos, mas é cada intenção de matar que nós tem, né? E aí você está assim. Você está assim no seu coração, você tem na sua mente aquilo. É na mente. O que você tem pensado? O que você tem planejado? Aonde você tem investido o seu tempo, o seu pensamento, as suas ideias? Né? E aí você acha assim, tem coisas que não tem nada a ver. Não é nada a ver. Que página, vou até falar agora, né? Que página no Facebook, que é os memes que você tem recebido lá. Né? Até isso. Sabe por quê? Porque é disso que você tem se alimentado. Do que você tem se alimentado? O que você tem alimentado a sua mente? E aí a terceira decisão que você tem, a primeira condição favorável para um avivamento, são duas, né? Humilhar e orar. Segunda, uma atitude diferente. E a terceira, santificação. Santificação. Josué 3,5, santifiquem-se, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, busquem ao Senhor. Fé, oração, jejum e busca intensa a Deus são fundamentais para o verdadeiro avivamento pessoal. Ande perto do Senhor e peça a Ele que vive todas as áreas da sua vida. Santificação. Gente, e não adianta. É redundante, é sempre a mesma coisa, mas intimidade com Deus, tempo a sós com Deus, buscar a Deus não só no culto, não só na célula, não só uma vez por semana. Tem gente que faz jejum só de comida, mas não ora, fica lá 12 horas sem comer, né, regime, para ver se emagrece, né, e Deus não vai fazer você emagrecer não, só de raiva, né, Deus não vai fazer não. Às vezes o cara fica lá sem comer e vai falar assim, beleza, vou ficar com shape, ó, zero bala, mas não ora, não busca Deus, não lê a palavra, se alimenta do Facebook, do WhatsApp. Gente, jejum é jejum, oração é oração, né? Santificação é algo sério. E eu falei aqui no domingo retrasado, e eu já falei aqui também, quando eu trabalhava lá na secretaria, e eu não tinha muito tempo, eu saía de casa às 6 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro, entrava às 7h30 no serviço, depois saía às 5h30, passava aqui na igreja rapidinho para conversar com o Domício. Eu conversava todo dia com o Domício, né? Aí eu vinha, eu conversava, falava com ele algumas coisas, ele me explorava, né? Que eu encapava os DVDs dele, ele sempre teve alguma coisa que ele fazia. Aí tinha uns CDzinhos que ele vendia, aí eu fazia as capas do CD dele, aí depois eu ia lá para a escola, e eu estudava à noite. Que hora que eu ia orar? Né? Eu pegava no meu intervalo, 15 minutos eu digitava, e como digitador você tinha direito a 15 minutos a cada 2 horas naquela época. Aí a cada 2 horas eu ia lá para debaixo do pé de manga, eu me lembro, sentava na minha motinha lá, aí eu sentava, pegava minha Bíblia, lia, orava, e às vezes eu até empolgava, entendeu? Que aqueles 15 minutos davam uma esticada, né? Virava 30 minutos e tal. Aí a orar, a buscar, e eu chorava, e uma vez eu lembro que eu até chorei, e aí veio uma pessoa perguntar se eu estava bem, se eu tinha passado por alguma coisa. Eu falava, não, estou orando aqui. Ah, tá, legal. Aí eu também orava no banheiro às vezes, né? E eu ia no banheiro, e eu sentava lá no banheiro e orava, só não pegava muito bem, a pessoa sentava lá com a porta fechada, e chorando, aí as pessoas podiam achar que eu estava meio ressecado, mas eu orava, eu tinha todo aquele tempo. Essa foi podre. Foi podre. Literalmente. Mas aí o que eu fazia? Eu orava. Eu tinha um tempo, você sempre tem tempo. E eu me lembrei também no domingo de um exemplo. Né? O Duro está aqui, né, Duro? O Vagnão está ali. Não sei se eu falei para vocês. Falei aqui que eu lutei um campeonato esses dias. Né? Se eu falei, eu vou falar de novo. Né? Mas faz 3 anos que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Né? Aí eu falei assim, cara, vou lutar um campeonato de faixa preta. Né? Sou doido, sou loucão, estou treinando e tal. Aí o que eu comecei a fazer? Falei assim, vou treinar 30 dias antes. Eu comecei a acordar mais cedo,
ia correr na areia, e aí eu levantava, até postava foto no Facebook com as frases motivacional, né, Caio? O Caio ficava me zoando assim, e aí a força, não sei o que, suor, e eu levantava pneu, e 30 minutos ali, ó. Todo dia eu acordava mais cedo, antes de vir para a igreja, antes de fazer alguma coisa, e eu ia lá, ó, corria na areia, corda, e crossfit, cross não sei o quê, e aí eu pulava, subia em árvore, e sei lá, eu estava quase bodybuilder já, né? Aí eu ficava lá e malhava e tal, aí foi. Chegou no dia do campeonato, isso um mês antes, fiquei um mês, ó, 30 dias, treinando todo dia, assim, aí puxando peso e puxando e tal, e fazendo as coisas. Chegou no dia do campeonato, eu perdi em 30 segundos a luta, né? Eu cheguei, nem vi para onde eu fui, o cara já me deu um tapa assim, aí eu ajoelhei, aí eu já quando eu vi, eu já fui, já bati, já acabou, né? O que eu aprendi com isso? Rapaz, foi rápido, nem vi, né? Teve um aluno meu que ele foi pegar o celular para pôr para filmar, já tinha acabado a luta. Aí ele pegou, daí, já foi, né? Mas já tinha acabado. O que eu aprendi com isso? Que em 30 dias você não vira profissional, né? Eu em 30 dias eu queria já virar o bichão, né? Eu lutei com um cara que já tinha lutado na Califórnia, já tinha ido para não sei aonde, para Dubai, o cara foi para tudo quanto é lugar. Eu em 30 dias de treino, eu queria ser já profissional e já chegar arrebentando. E às vezes a gente faz isso na oração, né? E quando eu lembrei disso até, que eu falei, às vezes a gente quer fazer, sabe o quê? 40 dias de jejum e achar que minha família toda vai mudar. Aí, ó, tá vendo? Peguei o gancho aqui do negócio. Pelo menos aprendi, né? Deu um aprendizado. Mas o que aconteceu? Eu formei um hábito de treinar mais pesado, um hábito de acordar um pouquinho mais cedo e fazer, então, agora para o próximo campeonato, eu vou tentar ficar 40 segundos, né? Foi 30, 1 minuto, quem sabe, mas eu vou lá, vou entrar, vou dar a cara, vou fazer. E na oração é assim. Às vezes a gente quer fazer uma canção e achar que a nossa vida vai mudar, da água para o vinho ali, ó, e pronto. Todos os meus problemas se resolveram. Não. Isso é um hábito. Não adianta você vai chegar lá no faixa preta, no demonião faixa preta, né, bicho? Aí não adianta. Então nós temos que fazer da santificação um hábito nas nossas vidas. Você tem que fazer da busca da palavra, da presença do Senhor, algo diário. É tempo a sós com Deus, não só em campanhas, não só quando você vai ver na dificuldade. Eu vi um campeonato, falei, vou treinar, vou lutar, eu achei que ia ser melhor. Né? Na minha cabeça eu estava profissional, mas eu não estava ainda. Né? Não adianta você chegar, na hora que está o BO, na hora que está a lista dos caras que vão ser demitidos na sua empresa, você ir para o pó, falar, não vou ser mandado embora, e eu não vou, e tal. Ou quando sua namorada falar para você, precisamos conversar. Aí o cara ora, jejua, né? Desliga o celular, deleta o WhatsApp, deleta o Facebook, faz tudo. Não é isso. Você tem que fazer da oração um hábito. Um hábito. Para quando chegar o demonião faixa preta lá, aí você vai ter força para vencer. Quando vier a tribulação, você está colado em Deus. Você já tem intimidade com Deus. Você já tem uma rotina de como agir. Coloque sempre o foco em Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não deixe que as pessoas, que a sua família, que pastores, que líderes religiosos, né, que ministérios de louvor, que as bênçãos de Deus para a sua vida, que os milagres tomem o trono de Deus em sua vida. Feche seus olhos. Coloque-se em pé. Chamar aí a banda, a equipe. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós temos falado sobre santidade. Nós temos falado sobre avivamento. Você tem buscado isso para a sua vida? Você tem buscado uma santificação verdadeira? Você tem colocado a sua vida diante do Senhor? Ou é só durante o culto? Ou é só durante a palavra? Nós não estamos aqui para fazer bagunça não, gente. Nós estamos aqui para fazer um agitamento aqui, você vai pular e você vai fazer. Eu não sou a Ivete Sangalo. Sabe, nós não somos aqui uma banda, aqui não é uma banda do mundo que está tocando, simplesmente para ter uma bilheteria, para ter gente, para garantir meu salário no final do mês. Nós estamos aqui porque nós queremos transformar a realidade da nossa nação. Eu estou aqui porque eu quero transformar a realidade de Campo Grande, a realidade da minha família, a realidade da onde eu estiver. E isso só é possível
através do poder de Deus, através do avivamento. Então eu quero que você comece a buscar agora. E como nós já falamos, o nosso tema é santidade e avivamento. Não há avivamento sem santidade. Deus não vai jogar algo limpo em um jarro podre, suja. Talvez você ainda não foi avivado porque sua vida está toda suja, está toda imunda, está cheia de coisa ali que você precisa de consertar. Essa é a hora. Essa é a hora de você se consertar, sem barulho, sem agitação, sem emoção. Não vou falar nada para você vir aqui, para você começar a orar agora. Poderia colocar um vídeo, colocar algumas imagens e falar e começar a falar em um outro tom de voz. Mas isso é uma decisão. Se você não decidir ser santo, você não vai ser santo. Se você não decidir se arrepender dos seus pecados e se arrepender e mudar de postura, você não vai mudar. Então quero que você comece agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Comece a orar. Comece a orar. É interessante que nós vemos no Novo Testamento que fervorosamente. E eles oravam gritando. Eles oravam falando alto. Porque é algo que saía de dentro deles. Ore fervorosamente. Quando nós vamos assistir um jogo de futebol, para gritar é 2 pulos, 2 palitos. Uma luta, ou para torcer por alguma coisa, é fácil você ser fervoroso, você falar, você se agitar. Mas quando é para Deus, a gente é morto, é mórbido, é frio. Repreenda toda a frieza da sua vida agora. Repreenda toda mornidão. Deus vomita o morno. O morno dá ânsia de vômito. Você tem que ser quente. Você tem que pegar fogo. Que a sua vida seja uma brasa, um fogo, uma chama, que quando você estiver andando, as pessoas vão ver que está incomodando aquilo. O demônio vai ver a sua vida, ele vai se incomodar, e ele vai falar: o que eu tenho eu contigo? Você vai incomodar. Comece a orar agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça para que Deus coloque agora um holoforte, coloque uma lâmpada, uma lanterna na sua vida, te mostrando qual atitude você tem que mudar. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se do lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Jesus, vem 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 Jesus, na hora vem, oh Jesus. Sim, Deus, nós chamamos Jesus, vem Senhor, vem sobre a nossa vida, Senhor, vem sobre sobre os nossos costumes, sobre o nosso entendimento, vem Jesus, toma o trono, ó Pai, da nossa casa, da nossa nação, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de um avivamento, Senhor. O Brasil precisa do Senhor, Jesus. Deus, como nós precisamos do Senhor, como a igreja precisa do Senhor, Jesus. Perdão, ó Pai, porque
nós nos afastamos do Senhor. Pai, perdão, ó Deus, porque a nossa terra tem se afastado do Senhor, porque nós temos pregado outro evangelho, a não ser o evangelho de cruz, o evangelho de arrependimento, o evangelho de mudança. Senhor, eu peço perdão em nome da igreja brasileira, Deus. Perdão, ó Deus, pelos momentos em que nós nos omitimos, em que nós não vivemos, em que nós não expressamos, em que nós não levamos o amor do Senhor, em que nós não levamos a palavra do Senhor, a palavra libertadora do Senhor. Vem Jesus sobre as nossas vidas. Vem Jesus sobre a nossa boca. Vem Jesus sobre a nossa intenção. Vem, Senhor, molda as nossas vidas. Vem, Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. E vem, Jesus. Deus. Amém. Que ainda nessa semana você tenha a oportunidade de expressar o avivamento de Deus sobre a sua vida. Que no seu quarto essa semana você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Algo daquilo que você nem imagina. Algo que transforme a sua vida totalmente. De forma a mudar o seu entendimento, o seu pensamento. Aquilo que você pensava, você não pense mais. Aquilo que você fazia, você não vai mais fazer, você não faz mais. Que a célula que estava desanimada, a célula que estava até desativada, que ela de avivamento no seu bairro, na sua casa. Que nós temos vários focos de avivamento na nossa cidade. A minha casa vai ser um lugar de bênção, um lugar onde as pessoas irão para ver os milagres de Deus acontecendo. Se você pode ir na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai na graça e na paz.